Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Grupo Espírita Ivone Pereira de Niterói. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Em especial, neste mês de dezembro, quando comemoramos o aniversário de Jesus e o aniversário do Grupo Espírita Ivone Pereira, que no 24 de dezembro, há 14 anos atrás, nasceu para nós também. E tivemos a felicidade de presenciar este parto que deu origem a essa casa abençoada, que leva o nome desta querida seareira do Cristo, Ivone Pereira. E temos para nós que ela ficará muito satisfeita se durante essas comemorações nós estivermos sempre lembrando das lições daquele que é o nosso guia, que é o nosso modelo. E é por isso que escolhemos a passagem registrada pelo evangelista João, no capítulo 8 do seu Evangelho, versículos 31 ao 34. Quando Jesus, então, fala para aqueles judeus que acreditavam nele, e disse então: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aqueles homens não compreenderam o que Jesus estava dizendo e redarguiram: mas, Senhor, nós somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como o Senhor está dizendo que vamos ficar livres? E Jesus, então, compreendendo a imaturidade daqueles homens como a nossa, diz para eles: em verdade, eu digo para vocês que quem comete o pecado é escravo. Esta passagem escolhemos para as nossas reflexões neste mês em comemoração ao 14º aniversário do Grupo Espírita Ivone Pereira. Ora, o que Jesus estava apresentando para esses homens é de extrema importância para a nossa reflexão neste momento atual em que estamos vivendo. Porque que verdade é essa que ele estava falando? Que verdade é essa que é capaz de libertar alguém? São coisas que precisamos pensar. E ele diz que aquele que comete pecado é o escravo. Quando colocamos as luzes da doutrina espírita sobre esta passagem, vamos entender que o pecado nada mais é do que a transgressão às leis de Deus. E todas as vezes que nós transgredimos as leis de Deus, ou em outras palavras, todas as vezes que nós praticamos o mal, cometemos uma falta, nós precisaremos, para nos reajustar, passarmos por uma expiação. Então, a verdade que o Cristo vem nos apresentar é para nos libertar deste processo de infração às leis de Deus. Em especial porque somos escravos, sim, mas escravos da matéria, escravos dos instintos, escravos das sensações, enquanto ainda não conseguimos galgar os sentimentos. E Allan Kardec vai nos explicar isso de forma muito clara no Livro dos Espíritos, quando ele propõe a escala espírita. E ele vai nos dizer na questão de número 101 do Livro dos Espíritos quem são os espíritos de terceira ordem, ou os espíritos imperfeitos, que nós estamos incluídos nesta ordem, como vamos perceber. E ele traz como característica: predomina a matéria sobre o espírito.
Já os espíritos de segunda ordem, ou os bons espíritos, conforme questão 107 do Livro dos Espíritos, o espírito domina a matéria. Para finalmente falar-nos da primeira ordem, ou espíritos puros, na questão de número 112, quando ele vai dar como característica que esses espíritos não sofrem influência da matéria. Então nós, que somos espíritos de terceira ordem, porque ainda estamos infringindo as leis de Deus, ainda estamos cometendo esses pecados que devem ficar muito bem claro que é uma infração à lei de Deus. Ora, nós que ainda precisamos de expiação, que ainda precisamos encarnar no mundo como a terra, somos estes escravos da matéria e precisamos conhecer a verdade libertadora que o Cristo nos ensinou, mas que a doutrina espírita vem aclarar para nós. O Espiritismo proporciona esta libertação desta escravidão à matéria. Por isso, Allan Kardec vai dizer na conclusão do Livro dos Espíritos, no item de número 2, o Espiritismo é o mais temível antagonista do materialismo. O Espiritismo vem se opor ao materialismo, vem nos apresentar a vida espiritual, vem nos apresentar uma outra forma de nós vivermos. E é esta verdade que nós estamos pouco a pouco descobrindo, porque a verdade ela vem sendo dosada por Deus ou pelos espíritos, que são os seus mensageiros, de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Então, pouco a pouco a verdade vem nos chegando. Quando Jesus esteve entre nós, nos falou da verdade, mas de forma alegórica, utilizando-se de parábolas, e a doutrina espírita vem nos apresentar agora de forma clara esta verdade que o Cristo nos apresentou. Ora, nós que somos os adeptos da doutrina espírita, precisamos fazer bom uso desta verdade, inicialmente, para nosso consumo próprio, para depois podermos apresentá-la àqueles que chegam à casa espírita. Ora, quem são as pessoas que chegam à casa espírita? São pessoas de muitas procedências religiosas, culturais, sociais. São pessoas que muitas vezes apresentam a mediunidade descontrolada, ou estão passando por um processo de dor acerbado, que não estão sabendo lidar com ele, ou são pessoas que estão num vazio existencial, numa sede de saber para poder dar significado à sua vida. E o Espiritismo vai exatamente nos proporcionar isso, porque vai levar o homem a compreender a vida, a ter novas concepções da vida e, consequentemente, adotar um novo proceder no seu dia a dia. O Espiritismo vem nos saciar a fome da alma, como Cristo nos falou, que nem só de pão vive o homem. Então é o pão da alma, é aquilo que vai preencher o vazio, o buraco existencial que nós ficamos quando não entendemos a vida da forma adequada, quando ficamos apenas arraigados às coisas materiais. Então a casa espírita ela deve proporcionar aos seus frequentadores esta visão espiritual da vida. Por isso, após atender aquelas primeiras necessidades que chegamos a casa com aquela dor que está nos incomodando, e essa dor precisa ser aliviada sim, ou chegamos com fome e a fome precisa ser aliviada sim, ou chegamos com necessidades de variadas ordens materiais, e essas primeiras necessidades precisam ser sanadas, mas num segundo momento é preciso apresentar esta verdade libertadora, porque todos nós somos espíritos que encarnamos e precisamos despertar para esta verdade. Então, o Espiritismo ele vem nos propor uma conscientização da vida, né? Ele vem nos propor a cura da alma e não a cura do corpo. E para tal nós precisamos conhecê-lo, precisamos estudar, porque nada acontecerá milagrosamente. O professor Deolindo Amorim vem nos falar sobre condições psicológicas
para nós conseguirmos estudar de forma séria o Espiritismo. E ele vai dizer que 3 condições psicológicas são necessárias para a adequada compreensão da doutrina espírita: a perseverança, o espírito crítico e a isenção de prevenções ou ideias preconcebidas. Vejam o que é isso. É preciso perseverar no estudo. Não adianta nós irmos num dia e depois irmos em outro e voltarmos daqui a 3 meses. Nós precisamos ter disciplina de estudarmos a doutrina espírita de forma perseverante, com sequência, com lógica. Mas é preciso também que a gente desperte o espírito crítico, que a gente avalie aquilo que está sendo trazido para nós, que a gente leve as nossas questões, as nossas dúvidas, as nossas discordâncias, porque só assim vamos poder adquirir convicção. E a isenção de prevenções ou ideias preconcebidas, porque nós trazemos no nosso reservatório moral toda a nossa cultura, todo aquele aprendizado que nós tivemos durante a nossa existência com os nossos pais, com a sociedade, com os professores. E isto vai criando uma verdade que pode estar distorcida, e é preciso que a gente afaste essas ideias preconcebidas para podermos entender perfeitamente a doutrina espírita. É preciso que a gente conheça a base kardeciana, as obras que chamamos de básica, pelo menos essas obras que chamamos de básica, e a nossa querida benfeitora que dá nome a esta casa nos traz o exemplo em que ela anualmente lia todas as 5 obras básicas. A cada ano uma nova leitura, porque é preciso conhecer com profundidade a base que Allan Kardec nos apresenta para nós não fazermos um espiritismo do ouvir falar, do que o fulano falou, do que o cicrano falou. Nós precisamos ver o que temos nas obras básicas. Então vejam como é uma grande responsabilidade que a Casa Espírita tem. Allan Kardec, quando fala do propósito da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, daquele que foi o primeiro centro espírita do mundo, fundado por ele, né, no mês de abril do ano de 1858, Allan Kardec, na Revista Espírita de julho de 1859, no seu discurso de encerramento do ano social, ele diz assim: o objetivo da sociedade não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita. Ela vai mais longe, estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nesta que está a sua verdadeira utilidade. E todo centro espírita deve se espelhar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O nosso objetivo principal é chegarmos a consequências morais. O que é isso? É mudarmos a nossa maneira de agir em função daquilo que aprendemos. Esta é a verdadeira utilidade, como diz Kardec. Ainda nesta mesma Revista Espírita de 1859, agora no mês de dezembro, Kardec vai dizer que o objetivo da sociedade é o estudo da ciência. E é evidente que cada um é perfeitamente livre para discutir os pontos controversos e emitir opinião pessoal. Outra coisa, porém, é dar conselhos ou chegar com ideias sistemáticas e preconcebidas, que falamos ainda há pouco, em oposição às bases fundamentais. Então, como que nós vamos saber se está havendo uma incoerência com as bases se nós não conhecermos a base? Então, torna-se de extrema importância que nós, os frequentadores da instituição espírita, tenhamos acesso ao estudo para conhecermos a base de Allan Kardec, para enfim chegarmos à verdade que é libertadora. Allan Kardec, quando ele define o que é o Espiritismo, lá no livro O que é o Espiritismo, no preâmbulo, ele dá uma definição que resume tudo isso que estamos aqui apresentando. Quando ele vai dizer que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ponto. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos.
como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então aqui Kardec está novamente falando que o ponto crucial são as consequências morais. Então quando nós somos apresentados a um princípio e nos convencemos de que aquele princípio é verdadeiro, aquilo nos agradou, isto deve modificar o nosso comportamento. Sem isso, nós não estamos fechando o ciclo da verdade. Vejam que, por exemplo, para ficar mais claro, quando nós aceitamos a ideia de um Deus único, criador, misericordioso, bondoso, Pai de todos nós, isto tem como consequência moral que, diante das nossas dores, nós não tenhamos mais reclamações, vitimização, rebeldia. Nós podemos chorar porque a dor dói e é permitido que nós possamos chorar, mas as reclamações, a rebeldia, isto demonstra que nós não temos convicção naquele princípio que nos foi apresentado. Então, consequência moral é mudança de comportamento em função da convicção que nós passamos a ter do princípio que a doutrina espírita nos apresentou. Isto vai fazendo com que a gente vá se libertando de preconceitos, se libertando do egoísmo, do orgulho, de tantas imperfeições que nos caracterizam, todas ligadas à matéria, todas ligadas às sensações e aos instintos, e vamos passando então a compreender que a vontade de Deus é a melhor para todos nós. Então, na nossa imaturidade, como ainda escravos da matéria, nós temos uma série de comportamentos que vão nos caracterizar. Então, o ser imaturo, escravo da matéria, ele vai estar sempre fugindo da realidade e buscando a fantasia, vai estar sempre usando máscaras, vai estar sempre percebendo a aflição como algo ruim na sua vida, sem entender que é uma oportunidade de reajustar aquele pecado que nós cometemos, aquela infração à lei de Deus que nós cometemos, é aquele que vai trazer a culpa ao invés de trazer a responsabilidade pelos atos, é aquele que vai se vitimizar, é aquele que vai agredir, é aquele que vai justificar, é aquele que vai manipular, porque é um escravo da matéria, porque ainda não conheceu a verdade. Então nós vamos querer, sendo escravos da matéria, solução para as coisas materiais que estão nos incomodando, para a dor, para a doença, para a necessidade material, sem compreender que essas aflições são oportunidades para nós nos reajustarmos diante da lei de Deus, para nós retomarmos a órbita divina. Ora, então, nós queremos na Casa Espírita solução rápida. Nós queremos que da noite para o dia as nossas questões sejam resolvidas, e não é assim, porque aquela dificuldade é ela que está sendo a nossa professora. E nós vivemos imaturamente querendo antecipar o nosso futuro, e aí passamos a desenvolver a ansiedade de uma forma enorme. O Brasil é campeão mundial de ansiedade. Ou ficamos remoendo o passado, remoendo um passado que já passou, que não pode ser modificado, e entramos na angústia, né? Entramos na indiferença, matamos as nossas emoções e queremos ser o que não somos. Estas são características do comportamento imaturo, do escravo à matéria. É aquele que tem a baixa autoestima, é aquele que necessita de fugas, de atividades levianas e irresponsáveis para poder ativar o seu circuito cerebral do prazer, né? Então vai em busca de drogas, do sexo irresponsável, do jogo. Vejam o que a nossa imaturidade faz e como que nós sofremos em função disso ainda, né? E não é ilícito nós buscarmos o nosso bem-estar, conforme o Livro dos Espíritos vai nos apresentar, ao estudar a lei de conservação, na questão de número 719. Kardec pergunta: merece censura ao homem por procurar o bem-estar? A resposta é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação.
Ele não condena a procura do bem-estar desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, existem formas de nós buscarmos o bem-estar de uma maneira lícita, desde que a gente não esteja prejudicando a ninguém e desde que a gente não esteja diminuindo as nossas forças físicas e morais. E por onde é esse caminho? A questão 922 do Livro dos Espíritos vai nos ajudar. Quando Kardec pergunta: haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Hoje, nesse momento, a resposta é que, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam, a vida material nós precisamos do necessário. De fato, precisamos do necessário. Precisamos nos vestir, precisamos ter um lugar para morar, né? Precisamos ter saúde, oportunidade de estudo e etc. Mas quando nós colocamos o nosso objetivo, o nosso foco nessas necessidades, nós queremos muito além do necessário. E aí é que passamos a ser escravos da matéria. Precisamos da matéria, precisamos do corpo físico, precisamos da encarnação para evoluirmos, mas não podemos nos escravizar às sensações que são mantidas pela matéria. E vejam, com relação à vida moral, como que aqui está o caminho da felicidade. Temos consciência tranquila e fé no futuro. Ora, só tem consciência tranquila aquele que pratica o bem, aquele que não infringe a lei de Deus, aquele que não comete pecados, como disse lá Jesus. Né? E a fé? A fé é quando nós compreendemos a forma que Deus age e nós paramos de colocar o foco naquilo que é transitório, naquilo que é material, porque a matéria está em constante modificação. Então nós olhamos para a violência, nós olhamos para a corrupção, nós olhamos para as dores, para as doenças, como agora estamos olhando para o coronavírus, e tudo isso é transitório, meus amigos. Tudo isso vai passar. Agora, a nossa condição espiritual é que ela é definitiva. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, ele vai dizer assim: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então veja, quando nós botamos o nosso foco no que estamos vendo, nós estamos vendo corrupção, violência, dores. E isto é transitório. Mas nós temos que botar o nosso olhar para a vida futura, para aquilo que nós não estamos vendo. E aí, então, nós vamos ter uma vida pacificada intimamente, nós vamos preencher o nosso vazio existencial. Essa verdade libertadora que a doutrina espírita nos apresenta faz-nos entender que a felicidade é uma consequência da bondade. Quanto mais o bem nós fizermos, mais felizes nós seremos. Por isso os espíritos cunharam esta bandeira: fora da caridade não há salvação. O caminho da caridade, e aí entender a caridade no seu sentido amplo, de benevolência, de indulgência, de perdão, conforme está lá no Livro dos Espíritos, esta caridade é a nossa libertação. É ela que vai fazer a gente viver de uma maneira a tirar o foco da matéria, tirar o foco do fruir, tirar o foco do gozar a qualquer custo. E vamos colocar o foco naquilo que são os tesouros do céu que o Cristo nos falou. Por isso que ele disse àquele grupo de judeus que, da passagem que narramos inicialmente: se vocês permanecerem nas minhas palavras, serão meus discípulos e conhecerão a verdade e ficarão libertos. Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizer que os ensinos do Cristo são o roteiro infalível para a felicidade por vindoura. Mas muitas vezes nós não compreendemos os ensinos do Cristo e precisamos então da luz da doutrina espírita, que vem tirar os véus e fazer com que a gente entenda-os
da maneira mais adequada possível. Nos encaminhando para a nossa conclusão, vamos destacar o que está na Revista Espírita do ano de 1868. Kardec reúne 13 instruções dos Espíritos. E na 11ª instrução, é uma instrução assinada pelo Espírito João Evangelista, intitulada Os Mortos Sairão dos Túmulos. E tiramos aqui alguns pequenos trechos para podermos fechar esse nosso raciocínio sobre a escravidão à matéria. E os textos que escolhemos, João Evangelista diz: Deus permite que os selos sejam levantados mais cedo para alguns. Não é para que esse conhecimento fique estéril em suas mãos, mas para que pioneiros infatigáveis desmatem as terras incultas. Vejam a nossa responsabilidade. Há quantos encaram a vida humana como devendo ser uma festa permanente em que as distrações, os prazeres se sucedem sem interrupção. E é isto que estamos vivendo nos nossos dias. Porque, se tendo desviado do facho da verdade e tendo escutado a voz das paixões, sua luz não é senão trevas. Felizes os que sairão do seu egoísmo, como fariam os mortos de seus túmulos, desembaraçando dos entraves da matéria, como fez Lázaro. Vejam, desembaraçando dos entraves da matéria, essa é a nossa grande necessidade. E conclui João Evangelista: possam esses pobres escravos da matéria sacudir o torpor que os impediu de ver e compreender até hoje. Possam estudar com sinceridade, para que a luz divina, penetrando-lhes a alma, dela expulse a dúvida e a incredulidade. Nós somos escravos da matéria e precisamos compreender esta verdade através do estudo com sinceridade, como ele diz, para afastarmos a nossa dúvida, para afastarmos a nossa incredulidade. Isso nos faz lembrar a parábola que o Cristo contou e que o evangelista Lucas registrou no capítulo 13 do seu evangelho, versículos 6 a 9, uma pequeníssima parábola. E Jesus diz então que alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha e veio procurar fruto nela e não achou. Chamou então o viticultor e disse: há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não encontro. Corta ela fora, pois ela está ocupando a terra de uma maneira improdutiva. E aquele viticultor disse: Senhor, vamos deixá-la mais este ano, até que eu cave em torno dela, que coloque adubo, e certamente dará fruto. Se não der, no futuro nós vamos cortá-la. E esta parábola que o Cristo contou retrata a nossa situação atual neste mundo de provas e expiações, e também o que se tem como perspectiva para o futuro. Porque esta vinha que o Cristo aqui configurou é o nosso planeta Terra. O Senhor da fazenda é Deus, o Pai de amor e misericórdia. E este viticultor é o próprio Cristo, que é o governador do nosso planeta, que vem cuidar de cada um de nós. E nós somos a figueira que não está dando fruto, meus amigos. Porque a libertação do jugo da matéria é necessário e nós não conseguimos ainda nos libertar. Escravizados à matéria, nós não conseguimos dar fruto. Então o Cristo diz que vai cavar em torno da figueira e colocar adubo, e este adubo nada mais é do que a doutrina dos Espíritos. E ele chamou o seu auxiliar, Allan Kardec, para nos apresentar a doutrina dos Espíritos, que está já conosco desde 1857, como um adubo forte para nos convencer das verdades imorredoras que haverão de modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de amar. Que possamos nos aproveitar deste mês em que, ao comemorarmos o aniversário do Cristo, a nossa sensibilidade fica mais aflorada e possamos mergulhar nessas lições, fazendo com que nós passemos a atuar de maneira diferente, de forma mais compatível com as lições que o Cristo nos apresentou, com todos aqueles que nos rodeiam. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe.
um Natal de muita paz para todos, um ano novo de muita felicidade, um ano novo diferente, em que coisas boas vão acontecer e que possamos aproveitar cada vez mais as lições de Jesus e da doutrina espírita para modificarmos a nossa forma de viver. Vamos agora fazer uma prece para encerrarmos as reflexões que se apresentam. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que mais uma vez aqui nos reúnem, querida irmã Ivone Pereira, benfeitora querida que dá nome a essa casa. Mais uma vez aqui elevamos o nosso preito de gratidão por estarmos aqui reunidos em torno das lições de Jesus, das lições da doutrina espírita, como sendo o remédio para cuidar de nós, para nos apresentar novas possibilidades, para nós vivermos a nossa vida de maneira mais feliz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, querida irmã Ivone Pereira. Que a paz do Mestre Jesus possa ficar conosco, nos amparando em mais esta oportunidade. Obrigado pela atenção de todos. Muita paz.